Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula aqui conosco nessa disciplina, nesse curso que nós estamos gravando a respeito de avaliação cardiorrespiratória. Nessa parte, nós vamos começar a entender um pouquinho melhor a respeito da análise, da avaliação cardiorrespiratória, e eu falarei nessa primeira aula sobre teste de esforço cardiopulmonar. Eu sou o Dr. André Lopes e estou te guiando nesta aula, nesse curso, nessa disciplina a respeito deste assunto. Vamos dar uma olhada. A primeira coisa que nós temos que entender a respeito de avaliação física de forma geral são os conceitos básicos. Nós vamos discutir agora cada um destes pontos. Eu vou mostrar para vocês o que significa ou qual é o conceito de teste, protocolo, medida, análise e avaliação. Eu tenho certeza que depois dessa aula você vai conseguir definir com clareza e tranquilidade essa relação entre cada um destes conceitos básicos. Vamos dar uma olhada então. Teste. Teste nada mais é do que instrumento, procedimento ou técnica usada para se obter alguma informação. Então, teste nada mais é do que a ferramenta que nós vamos utilizar para obter uma informação que nós desejamos. Nós queremos fazer, por exemplo, uma medida de distância. Eu vou usar um tipo de teste para isso. Posso usar, por exemplo, um teste de metragem que identifique a distância entre um ponto e outro. Protocolo. Protocolo é o conjunto de parâmetros ou regras utilizados para definir como a informação vai ser coletada, como essa informação será capturada, para que possamos fazer comparações futuras seguindo um padrão. Protocolo é extremamente importante. Quando eu aplico um teste, eu preciso seguir um passo a passo detalhado para que quando eu vá fazer a repetição, a reavaliação, eu possa ter uma certeza de que eu segui o passo a passo realizado na primeira avaliação. Medida é o processo utilizado para coletar as informações obtidas pelo teste, atribuindo algum valor numérico aos resultados. Então a medida vai ser o processo onde nós vamos traduzir o teste para um valor palpável, comparável. A análise é uma técnica que vai permitir visualizar a realidade do trabalho que está sendo desenvolvido. Em outras palavras, refere-se ao procedimento ou o tratamento dos dados obtidos de um teste. Podemos citar como, por exemplo, a análise do consumo de oxigênio que a gente está fazendo aqui nesse curso. A avaliação é o processo pelo qual se faz o uso de medidas para subjetivamente ou objetivamente apresentar os critérios. A avaliação julga quanto foi eficiente o sistema de trabalho aplicado de um indivíduo ou de um grupo. A prova que você faz, por exemplo, é uma avaliação. Nós estamos testando, julgando quão eficiente o sistema de aulas aqui está conseguindo levar informação para você. Então nós temos todos esses pontos aqui desenhados: o teste, o protocolo, a medida e a nossa análise. Quando a gente vai fazer uma verificação, então, numa aplicação, por exemplo, de uma avaliação da composição corporal, nós vamos ter teste, como a densidade corporal. Qual é o protocolo que nós vamos usar? Nós vamos usar aquele que foi descrito por Petrosky. Quais as dobras que ele propôs? Como é que ele propôs essa técnica? As medidas que nós vamos usar são as dobras cutâneas para verificar, para estimar a nossa densidade corporal. E a análise será o tratamento dos dados. Como é que nós vamos verificar toda essa relação? Como é que nós vamos analisar esse processo composto aqui durante o nosso teste, protocolo, medida e, por fim, a análise. Aqui nós temos, por exemplo, um outro modelo, o modelo da equação de Lie, onde nós vamos ver qual é o nosso teste. Nosso teste a nossa ideia é medir a predição da massa muscular, verificar a massa muscular do sujeito. Quem é que é nosso autor? O autor é o Lie e ele desenvolveu esse protocolo aqui, essa análise que vai verificar alguns parâmetros, perímetros corporais, medidas básicas, dobras cutâneas, e isso vai permitir que a gente faça a predição da nossa massa muscular. E a partir disso nós possamos tirar algumas
algumas conclusões referentes a esse nosso sujeito avaliado. Então, quando a gente fala de avaliação, nós estamos falando do que avaliar, por que avaliar, com qual ferramenta eu vou avaliar, quem é meu público que eu vou avaliar, quando eu vou avaliar e onde eu vou avaliar. E são pontos todos importantíssimos para a gente verificar as questões de avaliação. Quando a gente fala de capacidade cardiorrespiratória, nós estamos falando da capacidade de realizar exercício dinâmico de intensidade, que pode variar de moderada a alta, com grandes grupos musculares por períodos longos de tempo. É isso que vai nos caracterizar a nossa capacidade cardiorrespiratória. A ferramenta que a gente usa para analisar essa capacidade, a gente chama de VO2 máximo. Então, para avaliar a capacidade cardiorrespiratória, nós vamos precisar testar exercícios dinâmicos com diferentes intensidades e que trabalhem em grupos musculares grandes por períodos mais longos de tempo. Isso vai permitir que a gente contabilize, que nós possamos medir o nosso VO2 máximo. Dentro dessa estrutura toda de avaliação cardiorrespiratória, a nossa capacidade cardiorrespiratória, ela nos permite quantificar algumas coisas. Quando nós olhamos algumas relações entre sujeitos saudáveis e sujeitos cardiopatas, nós vemos que o risco relativo de morte diminui significativamente conforme a capacidade de realizar exercício. Ou seja, quanto maior for a minha capacidade cardiorrespiratória, menor será o meu risco de morte. E quanto menor for a minha capacidade cardiorrespiratória, maior será a probabilidade do sujeito desenvolver algum problema a ponto de entrar em risco relativo de morte. Então, treinar a capacidade cardiorrespiratória, treinar essa variável VO2 é muito importante. E para que nós possamos treinar de maneira adequada, nós precisamos entender que avaliar a capacidade cardiorrespiratória, prescrever a respeito desse treinamento, reavaliar para ver se a prescrição está acontecendo de maneira correta, se torna fundamental para que nós possamos identificar, classificar e preparar melhor os nossos alunos e pacientes aí no dia a dia. Dentro desse contexto, a gente verifica que a cada match a mais de trabalho, a cada match a mais de possibilidade da capacidade cardiorrespiratória, aumenta-se 12% na sobrevida, 12% a mais da capacidade da longevidade. Então isso é bem importante. Para que se você não está muito familiarizado, o MET é uma unidade metabólica e ela equivale mais ou menos a 3,5 ml/kg por minuto de consumo de oxigênio, o que dá mais ou menos 1,25 quilocalorias. Talvez durante esse curso a gente vai voltar a falar um pouquinho a respeito de METs, essas unidades metabólicas que são utilizadas para contabilizar as calorias, o gasto energético do exercício de forma geral. Dentro dessa expectativa, nós chegamos então a uma parte bem importante. Os testes podem ser divididos em testes diretos, testes indiretos, e nós temos como representante principal o teste indireto, o teste de esforço cardiopulmonar, o TECP. Depois nós temos testes indiretos, que são os testes ergométricos, representados pelo protocolo de Bruce, o protocolo de Astrand, e os testes também indiretos, mas de pista, como por exemplo, teste de degrau, teste de caminhada, teste de corrida, testes intermitentes e um teste clínico. Nós vamos abordar esses testes ao longo dessa disciplina, ao longo desse curso, para que você se familiarize de maneira bem legal com isso. Mas é importante que você entenda alguns pontos-chave nessa nossa primeira aula. Primeiro, a respeito dos conceitos referentes às nomenclaturas, a respeito também da nossa capacidade cardiorrespiratória, que é representada pelo nosso VO2 máximo, a maior capacidade de captar, transportar e utilizar o oxigênio, que é chamada de VO2 máximo. E nós podemos dividir os testes em testes diretos e testes indiretos. O direto, representado pelo teste
de esforço cardiopulmonar e dos testes indiretos representados pelos testes ergométricos e os testes de pista. Beleza, chegamos no final dessa nossa primeira aula, onde nós vimos alguns pontos importantíssimos. A nossa segunda aula você vai assistir nesse próximo vídeo. Então faça todas as anotações precisas dessa primeira aula e nós retornaremos para falar um pouquinho mais sobre análise, avaliação cardiorrespiratória e testes de esforço cardiopulmonar.